Os povos do Sol. No século XV, os europeus descobriram a América. Chamaram ao continente o Novo Mundo. Mas embora estas terras fossem desconhecidas dos europeus, não tinham nada de novo e tinham sem dúvida uma longa história cheia de prestígio. Sem contacto nenhum com o mundo exterior, os povos indígenas que habitavam estas terras tinham aprendido a viver de modo sedentário, a construir aldeias e depois cidades. Organizaram-se em sociedades cada vez mais complexas. Inventaram formas de governo, desenvolveram conceitos de universo e de vida e criaram religiões. Se alguns povos não deixaram praticamente nenhum vestígios da sua existência, outros deixaram legados magníficos que testemunham a grandeza destes mundos perdidos. Os maias, os aztecas e os incas iluminaram a história de todo um continente. Maias, aztecas e incas. Após a descoberta, o século XVI viu o mito das cidades cheias de ouro atrair a cupidez de numerosos conquistadores espanhóis que viram a América como o seu Eldorado, uma oportunidade para fazer fortuna. A conquista foi violenta. Em apenas alguns anos, os impérios Inca e Azteca caíram, provocando o fim de um mundo. O extraordinário desenvolvimento destas civilizações foi brutalmente interrompido. No século XIX e princípio do século XX, a redescoberta destes mundos motivou novos feitos e aventuras exploratórias. Arriscando a vida, os exploradores aventuraram-se por terras desconhecidas e trouxeram de volta histórias extraordinárias. No meio da selva, por trás de montanhas intransponíveis, jaziam imensas cidades abandonadas. Civilizações incríveis tinham precedido a chegada do homem branco ao continente americano. Os nativos não tinham sido os selvagens que a princípio se pensara. Vestígios majestosos testemunhavam um nível de desenvolvimento altamente avançado e um grau de sofisticação surpreendente. Emergiram dois grupos claramente distintos. Desde o ano 3500 a.C., os Andes tinham visto florescer várias civilizações importantes. Os Nazcas, os Tiwanaku e finalmente os Incas, que fundaram um imenso império no século XV. Os maias e os aztecas pertencem às civilizações da América Central que partilharam uma cultura comum desde cerca do ano 2500 a.C. A civilização maia desenvolveu-se primeiro nas florestas da Guatemala e em Chiapas, cerca de 250 a 300 anos antes de Cristo, atingindo o seu auge no século VIII. Culto e refinado, o povo maia construiu cidades imponentes dominadas por templos e palácios. Esta é Tikal, a maior e mais poderosa cidade maia na região da selva de Petén da Guatemala. Tikal dispunha dos templos mais elevados construídos durante a Era Maia, chegando o mais alto a atingir 70 metros. As ruínas acinzentadas que hoje podemos admirar mal conseguem refletir o esplendor da antiga cidade. A reconstituição da praça principal de Tikal permite-nos descobrir uma cidade em que prevalece a cor vermelha. No início da sua pesquisa, os cientistas tentaram perceber a finalidade destes templos em forma de pirâmide. Não eram necessariamente dedicados a deuses. Muitos foram construídos para glória e adoração de reis.
Nos anos 50 do século XX, nas profundezas deste túnel, os arqueólogos descobriram uma câmara fúnebre. Lá dentro estava o esqueleto de um homem, coberto por joias de jade, o símbolo maia da vida e da imortalidade. Trata-se do rei Yaso Chan Kawil, que governou Tikal até ao ano 734 a.C. Tal como os faraós egípcios, os reis maias eram sepultados dentro de pirâmides e organizavam o seu próprio culto de veneração. O rei é uma figura que domina a cidade em termos temporais e que, portanto, age política e militarmente. Mas, ao mesmo tempo, e durante o período clássico, isto era incontestável. Era o líder espiritual da comunidade e do seu território. A vida urbana era considerada um reflexo do mundo cósmico, onde o equilíbrio e a harmonia eram garantidos por um rei com estatuto divino. A arquitetura monumental tinha por objetivo impressionar e inspirar medo. O rei era sagrado e a sua história inscrevia-se na mitologia. No dia da sua ascensão ao trono, ele era o sol da manhã, emergindo das entranhas da terra e ascendendo no ar. No momento da sua morte, sob a forma de um jaguar, transformava-se no sol poente, mergulhando de novo na terra. Estas lendas estão ligadas aos ciclos do tempo. Os maias eram grandes observadores do céu e dos movimentos celestes. Em Chichén Itzá, uma cidade do Yucatão, existe um monumento particularmente interessante. Um observatório astronómico com uma vista do céu de 360 graus. O arqueólogo Ed Barnhart, um especialista na civilização maia da Universidade de Austin, no Texas, estudou este monumento excepcional que revela a extraordinária compreensão dos ciclos do tempo por parte dos sacerdotes maias. Este canto aqui alinha-se com o canto exterior da janela. Alinhando aqui com a nossa linha de visão, vê-se apenas o Sol. É exatamente este-oeste no equinócio moderno. Deste lado, afastamo-nos 27 graus diretamente para o local onde Vênus aparece no seu ponto norte mais longínquo do horizonte. Os sacerdotes maias pesquisavam os céus incansavelmente, procurando decifrar nas estrelas o destino do homem e prever as datas das batalhas e das coroações. Este não é um mero sistema de observação. O que está em jogo é observar acontecimentos atuais e do passado, de modo a imaginar aquilo que o amanhã poderá trazer e a integração de todos estes acontecimentos em ciclos. Porque a visão do tempo para eles, tal como para outros povos da América Central, é inteiramente cíclica. Alguns ciclos têm tendência a repetir-se e é provável que o tempo um dia seja interrompido. Por isso é preciso ter uma visão clara, em especial à noite, de todos estes acontecimentos que nos podem remeter para o nosso futuro possível. Nocturne, que nos enseigne sur l'avenir possible. O universo está sujeito a uma inversão cíclica de acontecimentos condicionada por forças do bem e do mal, em datas favoráveis ou desfavoráveis. Mas este grande conhecimento dos ciclos do tempo tem também uma aplicação prática para os agricultores. Os astrónomos podem dizer-lhes quando plantar, quando colher e que trabalho deve ser realizado. Tudo na sua sociedade depende dos ciclos do tempo. Hoje, os descendentes dos maias usam técnicas agrícolas de queimada. Durante a estação seca fazem queimadas para abrir zonas aráveis na selva, sem ferramentas, e usando as cinzas para fertilizar o solo.
durante muitos milhares de anos, o milho foi o alimento básico destas regiões da América Central. Foi cultivado aqui pela primeira vez há cerca de 5.000 anos. Originalmente, a planta tinha apenas algumas espigas pequenas que mal davam uma dúzia de grãos. Ao selecionar e cultivar os grãos mais bem formados, os povos locais conseguiram criar milho tal como o conhecemos hoje. O povo maia descrevia-se a si próprio como filhos do milho. As suas lendas contam como os deuses criaram o primeiro homem a partir da pasta de milho. A presença destas famílias hoje, exatamente no mesmo local onde cerca de 70.000 dos seus antepassados viveram em tempos, levanta uma série de questões. Como é que a antiga população maia conseguia viver em vastas comunidades, quando este meio ambiente natural hoje permite apenas a sobrevivência de alguns pequenos grupos de pessoas? A agricultura de queimadas também levanta um problema difícil. O solo rapidamente se esgota quando não o deixam ficar em pousio. Os maias dominavam várias técnicas agrícolas que lhes davam produções maiores do que hoje, mas estas eram ainda limitadas. No século VIII, as cidades maias cresciam consideravelmente. O aumento da população fez-los exceder as suas capacidades de produção, levando assim a períodos de fome. Ao mesmo tempo, as cidades maias tinham de enfrentar outro problema, desta vez relacionado com a organização. O seu mundo pode ter sido unificado ao nível cultural, mas não ao nível político. Cerca de 70 cidades, cada uma com o seu próprio rei, estavam numa situação de constante rivalidade. Tikal e Calakmul envolveram-se numa batalha feroz pela supremacia. O sistema era certamente muito ativo, inteligente e eficiente, mas em alguns casos era também potencialmente muito frágil. Uma fragilidade ligada à insegurança e às condições de conflito e de competição. Em certas zonas, sem dúvida, desapareciam as povoações porque eles exterminavam-se uns aos outros. Outros locais eram invadidos por forasteiros hostis e, mesmo nesses casos, as populações não tinham tempo para bater em retirada ou para levar consigo os seus pertences valiosos. No início da sua pesquisa, os cientistas pensaram um pouco ingenuamente que estavam a lidar com um povo pacífico. Hoje sabem que não se tratava disso. Pelo contrário, os povos maias andavam frequentemente em guerra. Descoberta em 1946, a povoação Bonampak, no estado de Chiapas, possui as riquezas de todos os frescos maias. Representam o rei Chuamuan, que governou Bonampak no final do século VIII. Estas pinturas ilustram a hostilidade endémica que dividiu o território maia num grande número de reinos rivais, cada um procurando alargar a sua zona de influência, fortalecer o poder político e aumentar a sua riqueza. Num contexto de escassez de recursos, estas lutas fratricidas aceleravam o falecimento coletivo. Após o século IX, não seriam entalhadas e inscritas mais estelas, nem se construiriam mais monumentos. Muitos locais ostentam vestígios do conflito e da destruição. Em apenas alguns anos, este mundo ruiu e desapareceu. Os aztecas, nómadas do norte, chegaram mais tarde e instalaram-se na Bacia do México no século XIII. Impressionados pelas pirâmides monumentais de Teotihuacan, abandonadas durante séculos, imaginaram que a cidade tinha sido obra dos deuses. Ainda hoje não sabemos que povo construiu esta cidade. Desprezados e considerados selvagens, os aztecas admiravam os toltecas, que dominaram a zona até ao século XII e com quem partilhavam as origens nortenhas. Os aztecas procuravam uma identidade e, juntamente com o desejo de se instalarem, encontraram uma civilização extraordinária que refletia a anterior a eles e aos seus costumes nómadas e valores guerreiros.
Les Aztèques, Em última instância, os astecas são um povo com dupla filosofia e dupla atitude. une double attitude. Nous sommes Nós somos os herdeiros e os sucessores dos nossos predecessores, em especial dos mais famosos de todos eles, os toltecas. les valeurs de ces Adotamos todos os valores das civilizações que nos precederam e seremos cultivadores. Um povo com comportamento civilizado, mas ao mesmo tempo. peuples ayant des pratiques. Nós temos origens do norte. Somos descendentes dos xiximecas. Vimos do norte. Somos descendentes de caçadores e recoletores. Povo corajoso que adorava o sol. E também temos orgulho nestas origens. Des peuples liés au culte solaire. Et on est fiers finalement de cette origine aussi. A cidade do México foi construída sobre as ruínas de Tenochtitlan, a capital azteca, depois de ter sido destruída pelos espanhóis. Não é fácil hoje em dia, por entre uma selva urbana de 20 milhões de almas, encontrar aqui vestígios da presença dos aztecas. A surpresa chegou em 1978. Na altura, a Câmara Municipal estava a planear construir uma rede metropolitana. Quando começaram as escavações, os trabalhadores encontraram alguns objetos estranhos. O arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera recorda esta descoberta incrível. Estamos ahora aquí observando bajo del... Estamos neste momento exatamente por baixo do Santuário do Templo do Sol. Esta é a parede norte do templo. O templo foi dedicado ao deus do sol, Tonatiuh. el dios solar. Foram encontrados vestígios dos aztecas. Os espanhóis construíram a nova catedral da cidade sobre as ruínas do coração sagrado da antiga capital azteca. Tinham sido construídos aqui uma dúzia de templos. Os arqueólogos conseguiram reconstruir a história do mais importante deles, o Grande Templo. Tal como as pirâmides maias, foi construído em várias fases sucessivas. As ruínas permitiram revelar o seu passado e a história da cidade. No local onde hoje se ergue a cidade do México, a uma altitude de 2.200 metros, há 500 anos estendia-se um lago, o Texcoco. Numa zona pantanosa, os aztecas construíram uma cidade lacustre, criando ilhas artificiais, uma Veneza das Américas. É incrível, Tenochtitlan. Quando os europeus chegaram, mal acreditaram nos seus próprios olhos. Esta capital acolhia uns 300 mil habitantes. Tenochtitlan era uma das mais importantes metrópoles mundiais na época. No centro da cidade ficava o seu coração sagrado, o Grande Templo, cujas ruínas encontramos agora. C'est un ensemble Calculamos que toda a área tivesse cerca de 13 km quadrados, que se desenvolveu a partir de zonas delimitadas de terra à superfície da água e que precisou de muito trabalho de escavação e drenagem, proporcionando então zonas habitáveis. de drainage permettant de... É verdade que, em termos de obras públicas, foi um empreendimento colossal e tanto mais espetacular quanto foi concluído em apenas algumas décadas. Et d'autant plus spectaculaire que ça s'est fait effectivement en quelques dizaines d'années. Os aztecas, que se instalaram nesta região pantanosa, tinham muito pouca terra arável, mas conseguiram tirar vantagem máxima do ambiente para alimentar as centenas de milhares que viviam na capital. Nos subúrbios da cidade do México podemos encontrar algumas áreas agrícolas invulgares conhecidas por chinampas. Estes terrenos são tão extraordinários que hoje fazem parte da lista do Património Mundial da Unesco. A sua preservação permite-nos viajar no tempo e descobrir o segredo dos aztecas. Uma chinampa é uma zona arável composta por canais e ilhas artificiais. Os camponeses mexicanos conservam ainda hoje a sua preciosa herança azteca e continuam a trabalhar a terra à maneira ancestral, criando estas jangadas de terra. Iban haciendo esto lo iban haciendo, mire.
Y esto, al secarse, Fazemos assim, quando a lama seca, fica muito dura. y por ejemplo, Aplicamos muita lama, de modo que os galhos desaparecem. ya le echaban E harto, depois outra camada, e depois outra ainda. luego Quando tudo está seco, otra, temos uma chinampa. otra capa de esto. Y así fueron amarrándolas y fueron haciendo los terrenos, los... Estes jardins flutuantes, construídos à volta da cidade, podiam alimentar uma população de várias centenas de milhares. A técnica proporcionava produções muito elevadas. A riqueza do solo e a presença abundante da água e do sol garantiam 4 colheitas por ano, variando o cultivo e as quantidades de água e de lama. Em geral, a agricultura nas chinampas duplicava as colheitas de um determinado terreno. O milho, enquanto o principal suporte da agricultura azteca, era considerado divino. O seu deus era Chenteotl e Chilonen, a sua deusa. Jovens mulheres eram-lhes oferecidas em sacrifício. Para garantia da qualidade das colheitas eram decapitadas, tal como se fazia às espigas que eram colhidas. Durante muito tempo realizaram sacrifícios humanos por toda a América Central, mas com os aztecas tornaram-se uma obsessão. Quando os conquistadores entraram pela primeira vez na grande praça de Tenochtitlan, ficaram horrorizados ao ver os degraus do grande templo banhados de sangue. Quando a cidade foi conquistada, o templo foi destruído. Mas as escavações arqueológicas revelaram uma construção ainda mais antiga, uma réplica do grande templo em miniatura. Na plataforma, ergue-se uma pedra negra destinada aos sacrifícios. O tipo mais comum de sacrifício consistia na extração do coração. A vítima era deitada sobre a pedra dos sacrifícios, agarrada por 4 homens. O sacerdote então abriu o tórax com uma faca e extraía o coração ainda a pulsar, oferecendo-o a um sol sedento de sangue. O corpo da vítima era então lançado pelos degraus da pirâmide, voltando assim ao sol. O coração era colocado sobre esta estátua, o Chacmol. A explicação para estes rios de sangue está inscrita na Pedra do Sol. Esta escultura de 3 metros e 60 centímetros de altura, que pesa 20 toneladas, é um calendário que marca o desaparecimento de 4 sóis devido a cataclismos. O nosso Sol, o quinto, também está em perigo. Apareceu pela primeira vez através do autossacrifício de um deus. Deitou fogo a si próprio e reapareceu transformado numa estrela. Mas este novo Sol não se mexia, portanto os outros deuses ofereceram o seu próprio sangue para lhe dar vida. Deste modo iniciou-se o drama cósmico, no qual a humanidade tinha agora um papel a desempenhar. Para o Sol continuar o seu percurso, tinha de ser alimentado todos os dias com água preciosa. Por outras palavras, com sangue humano. Em primeiro lugar, é verdade que a ideologia asteca relativamente aos sacrifícios humanos é muito forte. É um aspecto marcante na construção da sua identidade e no papel que atribuíram a si próprios. Têm o mundo vivo fazendo o que tem de ser feito, isto é, oferecendo sangue às divindades que um belo dia poderiam deixar de funcionar e deixar de garantir a sobrevivência do homem. Isso faz parte da ideologia dominante. E finalmente penso também que é um sucesso de um sistema político e a expansão de um império que conduz a este tipo de sacrifícios excessivos a que assistimos em certas épocas. Tratava-se da necessidade de melhorar o que se tinha feito antes para garantir que o sistema continuasse a desenvolver-se. Em 1487, o imperador Huitzilopochtli comemorou a renovação do Grande Templo. A cerimónia foi aterrorizadora. No altar de sacrifícios, os sacerdotes abriram o peito de uma sucessão infindável de cativos. A inauguração tirou a vida a 10.000 pessoas, talvez mais.
O Império estava no auge do seu poder. Em 1440, os aztecas tinham lançado largas campanhas de expansão, conquistando pela força as tribos que viviam no Planalto mexicano. Em 1520 dominavam um império que se estendia por 200.000 km². Nas vésperas da invasão espanhola incluía 38 províncias diferentes, cada uma obrigada a pagar elevados tributos. Os aztecas impunham o seu domínio através do terror. O que interessa aos astecas, e o que está na base da sua grandiosa arquitetura que representa o Império, é o controlo de vários territórios para cobrar tributos, para obter riquezas e reconhecimento como autoridade superior. Não se trata de se apoderarem fisicamente desses bens materiais. Subsequentes deslocações e colonizações das populações, abrangendo uma área absolutamente colossal. Et avec déplacement de population, colonisation, etc., de toute une surface absolument colossale. C'est plutôt, donc... Trata-se antes de empreendimentos guerreiros, em que promovem mesmo a guerra, ou em muitos casos se contentam em ameaçar, de modo a obter a submissão de um certo número de territórios que depois aderem ao sistema imperial. D'un certain nombre de territoires qui rentrent dans le système impérial. Ao fazê-lo, reconhecem a autoridade suprema de Tenochtitlan, reconhecem a autoridade suprema de Tlatoani, do imperador, reconhecem a importância fundamental de uma divindade, o guardião divino dos astecas, o Huitzilopochtli, o deus do sol. Mas, ao mesmo tempo, em certa medida, têm o direito de continuar a tratar dos seus negócios, desde que continuem a garantir esse reconhecimento e o pagamento dos seus tributos. Os aztecas prosseguiam as suas campanhas implacavelmente. Nas linhas da frente estavam os guerreiros mais valorosos, que pertenciam a cavalarias de prestígio, como a elite da águia, cujos capacetes tinham a forma da cabeça de uma águia. Os tributos eram transportados até à capital por longas linhas de transportadores e eram devidamente anotados e registados. Em vários manuscritos foram encontrados vestígios dessas contas. Toneladas de alimentos, algodão, têxteis, penas ornamentais e uma quantidade impressionante de objetos preciosos constituíam o resgate que os súbditos do Império pagavam todos os anos. As pessoas não tinham direitos nenhuns, a não ser trabalhar para os novos senhores, ver-se reduzidas à escravatura ou tornar-se vítimas de sacrifícios. A rápida expansão do Império ao longo de 2 séculos mal podia esconder as tensões internas subjacentes. Tenochtitlan era um mostruário dos aztecas e o seu poderoso domínio exigia um preço elevado. Durante o mesmo período, os Incas estavam à frente de um império 5 vezes maior. Estendia-se por cerca de 4.000 quilómetros, desde o Equador até ao Chile de hoje, abrangendo 950.000 km². O povo Inca concebeu um sistema organizativo capaz de governar este vasto território, constituído por todo um aglomerado de diferentes tribos. Em 1615, numa obra excepcional, Filipe Humán Poma de Ayala desenhou um perfil histórico e etnográfico da região dos Andes pré-colombianos e pré-coloniais. Essa obra, a obra da sua vida, continha também uma acusação virulenta dos excessos das autoridades espanholas em relação às populações indígenas. Estas crónicas fazem parte de um raro testemunho relativo à originalidade e à organização dos Incas. Uma palavra que significa ao mesmo tempo o rei do seu povo. A lenda defende que havia 13 Incas, mas os primeiros 8 eram provavelmente míticos. Podem ter sido chefes militares. Nessa altura o povo Inca não se distinguia de outras tribos do Peru. Com o 9º Inca começa verdadeiramente a sua história. O poderio Inca cresceu
e em breve ultrapassou o poder de um pequeno Estado. Homem de grandes capacidades militares, Pachacuti iniciou a impressionante expansão do Império Inca. A norte conquistou o reino de Chino. A sul avançou até ao Vale Nazca. Abrindo uma nova era de conquista, juntou umas 500 tribos dos Andes num único Estado. Houve uma verdadeira tentativa de, a partir de uma autoridade central, harmonizar no seio de um império uma ampla variedade de entidades claramente muito diferentes. Essas diferenças acentuaram-se ainda mais quando o império se alargou para sul, desde a Colômbia até a Argentina e ao Chile, abrangendo um número de regiões que eram geográfica e ecologicamente extremamente diversas. Pachacuti revelou-se um administrador notável. As famílias tinham uma vida comunitária. A posse das terras não era privada. As famílias trabalhavam as terras que pertenciam à comunidade. Cada região tinha de produzir para o império de acordo com as suas características especiais. Os incas dotaram o seu império de uma estrutura sólida e eficiente dirigida por uma casta de funcionários públicos. Para assegurar as trocas económicas entre as diversas chefias do império, a autoridade central precisava de uma rede de estradas para as ligar umas às outras. Mas isto aqui eram os Andes, a cordilheira montanhosa mais elevada do mundo a seguir aos Himalaias. Para atravessar os rios, os incas tornaram-se mestres na construção de pontes suspensas. Inventavam técnicas cada vez mais sofisticadas, muitas delas ainda hoje usadas. A construção desta ponte dá uma ideia da mão de obra necessária. É uma imagem impressionante, muito atualizada da organização que é necessária nos anos onde cada projeto exige a participação de todos. Este trabalho coletivo era um dos princípios fundamentais do Império Inca. A vasta rede de estradas chamava-se Capac Nan. Era o elemento-chave da política económica e da organização política do Império Inca. Uma coluna vertebral gigantesca comparada com a rede de estradas dos romanos. Permitia ao Inca controlar o seu império e o movimento das suas tropas a partir da capital, Cusco. Após a conquista hispânica, a maioria destas estradas deixaram de ser mantidas. Os incas não tinham transportes com rodas nem cavalos. Todas as viagens eram feitas a pé. Este meio de locomoção não era para os espanhóis. Por isso eles abandonaram as estradas. A altitudes entre os 1.000 e os 4.500 metros, com 40.000 quilómetros de comprimento, estas estradas tinham às vezes 15 metros de largura. Ligavam zonas habitadas, centros administrativos, áreas agrícolas e mineiras, bem como locais de culto. A rede de estradas dos Incas proporcionou a unificação deste imenso império, decididamente um dos mais bem organizados. Estafetas de corredores faziam passar a informação a uma velocidade incrível. Partindo do Palácio do Inca, eles conseguiam alcançar os limites do império em 2 dias. Os Incas não tinham escrita. Para compensar esta falha, desenvolveram um sistema original usando este objeto, o quipu, feito de vários fios coloridos e com nós. Cada cor e cada comprimento tinham um significado codificado, simbolizando um número, uma data ou um tipo de produto. Os quipus permitiam gerir as finanças públicas com bastante eficácia. A economia era controlada através de vários intermediários. As povoações locais, através dos seus chefes, eram obrigadas a recolher os impostos e a organizar a mita, o trabalho obrigatório dos anturruna, aqueles que tinham de pagar os tributos. Isto representava o primeiro elo da cadeia. Mas o Inca impunha todo um sistema administrativo aos povoados. Por exemplo, com pessoas encarregues de monitorizar a atividade mineira e com funcionários públicos para cada região do Império, chamados Apukuna. Estas pessoas eram mais do que meros delegados da autoridade central. Funcionavam também
como elos de ligação no fluxo da informação entre os chefes locais e o próprio Inca. Em algumas aldeias dos Andes, ainda hoje se encontram vestígios deste extraordinário sistema. Na aldeia de Mara, entre Cusco e Machu Picchu, um ancião de 77 anos possui a chave do enigma. Palino Chinchi Roca é descendente de uma família nobre a quem foram concedidos certos privilégios que lhe permitem trabalhar numa mina de sal. Um documento do século XVII confirma este privilégio que vem desde a administração colonial. Chinchi Roca. Chinchi Roca é o nome da minha família e também do segundo Inca. Significa o Senhor das Pedras. O Inca ensinou os homens a encontrar sal e a usá-lo. O Inca já ha ensinado a comer com salsito, com qualquer, todo lo han ensinado el Inca já. Ele caminhava dentro do cerro também, então por la tierra também por encima. Depois disso, construiu estradas por todo o lado, para serem usadas por todos. Por todo o Império. Mara é um local extraordinário. Os Incas produziam aqui sal para parte do Império. Encontraram um fenómeno geográfico invulgar, uma nascente de água salgada. Através de uma sucessão de sulcálculos, a água evapora-se, deixando o sal, que é particularmente escasso nas montanhas. De Mara estendiam-se estradas em todas as direções, fornecendo várias regiões vizinhas. Em tempos, o local desfrutou de uma importância especial que agora se perdeu. As minas de sal de Mara também engrandeceram a imagem de todo-poderoso dos imperadores. Era por causa do sol. Graças ao sol. Os Incas adoravam o sol. Além de Cusco e de alguns centros administrativos regionais, o Império tinha poucas cidades. A maioria das pessoas vivia em aldeias pequenas e trabalhava nos campos. A agricultura era o centro da economia inca. Entre a capital e Machu Picchu, ao longo da velha estrada, os sulcálculos estendem-se pelas encostas ao longo de várias centenas de metros. Enfrentando um terreno montanhoso particularmente irregular, com poucas áreas planas, os camponeses incas conseguiram aumentar a zona de terra arável, escavando sulcálculos nas colinas. Empregando esforços monumentais, construíram muros de pedra para segurar o solo em camadas, o que dá às montanhas a aparência de um lance de escada gigantesco. Dos Andes ainda vivem ao ritmo da sua faina agrícola. Algumas plantas, como o milho, requerem um clima quente e úmido, mas outras, como as batatas, dão-se bem nas terras altas. Os camponeses sabem como explorar as diferenças climáticas entre os vales e os picos para cultivar espécies que normalmente não se encontrariam na mesma região. Estes sulcálculos, hoje em dia mais ou menos abandonados, dão uma imagem tenue da verdadeira opulência do passado. Parece que o Peru de hoje mal consegue igualar aquilo que o Império Inca produziu há tantos séculos. Hoje, nos arredores de Cusco, as famílias juntam-se em mercados locais para trocar os seus alimentos em excesso e alguns produtos artesanais, permutando e trocando géneros. Nos dias do Império, o grosso da vida económica acontecia fora dos mercados, no contexto de uma economia estritamente controlada. Estas construções, conhecidas por colcas, eram armazéns dirigidos pelo Estado. Quando os espanhóis chegaram, estavam cheios de alimentos e objetos do dia-a-dia. Materiais e ferramentas. Tudo o que uma sociedade precisava para viver e para enfrentar tempos mais difíceis. O sistema permitia à população viver em condições aceitáveis.
No topo da pirâmide estava o Inca, considerado um descendente direto de Inti, o deus Sol. Ele assumia todos os poderes políticos e económicos, mas a sua legitimidade era basicamente religiosa. O Inca era um ser sagrado, que encenava a sua própria origem divina. A cidade de Machu Picchu, miraculosamente preservada, construída por Pachacuti, a 70 km da capital, é o símbolo majestoso do grande poderio do Inca. Os Incas sonhavam com a grandeza. Acreditavam que estavam à cabeça de um império que duraria para sempre. Oitenta anos após o reinado de Pachacuti, os conquistadores descobriram os Andes. O líder era Francisco Pizarro. Homem de modesta fortuna e letrado, com 56 anos de idade, partiu à conquista do Império Inca. O seu único património era a inteligência, a coragem e um desejo esmagador de fazer fortuna. Ao saber da presença do Inca, Atahualpa em Cajamarca partiu ao seu encontro. Eu diria que o encontro foi um fracasso. Foi um encontro desastroso porque houve uma total falta de compreensão. Quando os espanhóis veem Atahualpa em Cajamarca, veem-no numa liteira coberta de penas. E ele próprio tem uma coroa de penas. Valverde, o arcebispo e guardião dos livros sagrados espanhóis, oferece-lhe as escrituras. Como o Inca nunca tinha visto um livro, pega nele, olha para ele e atira-o para o lado. Isso foi, obviamente, ofensivo para os espanhóis, que, do seu ponto de vista, tinham vindo também para evangelizar. Este mal-entendido foi desculpa suficiente para os espanhóis massacrarem uma boa parte da aristocracia inca que estava presente. Atahualpa foi feito prisioneiro. Pizarro exigiu um enorme resgate em ouro, que foi pago imediatamente. Mas a transação era duvidosa. Pizarro conseguiu que o Inca fosse julgado e executado. Enfrentando um império dividido e sem comando, Pizarro dominou a resistência dos Incas. Acabou. Os espanhóis eram os novos senhores dos Andes. Os anos que se seguiram à conquista espanhola foram trágicos para os Incas. Devastados por armamento moderno e escravizados, assistiram ao colapso do seu mundo. Massacrados, pilhados e torturados, os índios foram tratados como seres inferiores, destituídos das suas terras e condenados a uma vida de miséria e humilhação. Alguns anos antes, em 1519, a conquista do México por Hernán Cortés proporcionou um dos mais extraordinários encontros entre a história e a lenda. Para os aztecas, o ano de 1519 coincidiu exatamente com o ano em que o seu lendário calendário previa o regresso de Quetzalcoatl, a divina serpente emplumada. No Palácio Presidencial da Cidade do México, os frescos de Diego de Rivera relatam este episódio da história do país, em que se pôs fim a um mundo em apenas alguns meses. Durante muito tempo, os astecas não compreenderam o que se estava a passar, o que estava em jogo, o que poderia acontecer. Não admitiram que todos estes estranhos, tão extravagantes, a quem a certa altura tinham tomado por deuses, podiam representar uma sentença de morte do mundo que eles conheciam. Signifier l'arrêt de mort de leur système à eux et la prise de contrôle de leur système à eux.
Quando finalmente se aperceberam, já era um pouco tarde demais. Muito se disse sobre as disparidades de recursos técnicos das armas espanholas, do facto de terem cavalos e cães, etc., que tiveram importância, mas talvez só à margem. De qualquer modo, mais cedo ou mais tarde, aquela parte do mundo tinha sido descoberta. E a coroa espanhola e todos os que a representavam estavam determinados a instalar-se ali e a conquistar estes novos horizontes. O que certamente desempenhou um papel principal e que explica o modo como as coisas aconteceram no México foi a enorme inteligência do líder, Cortés. Ele compreendeu rapidamente que o Império era frágil, que havia adversários internos e populações inteiras contra o Império. E então reforçou a sua meia dúzia de homens com tropas auxiliares, às dezenas de milhares que constituíram os seus batalhões nos momentos decisivos. Dizaines de milliers. Et donc on fournit le gros des bataillons au moment décisif. A conquista do Novo Mundo levou a uma das grandes tragédias da história. Várias dezenas de milhões de ameríndios foram dizimadas. A população do México, em 1519, atingia os 25 milhões. No início do século XVII, mal chegava a 1 milhão. Quase 500 anos após estes acontecimentos devastadores no México e na Guatemala, numerosas comunidades ameríndias preservaram as tradições e as crenças dos seus antepassados. Os Andes foram finalmente libertados da opressão espanhola no início do século XIX, dando origem a vários estados independentes, incluindo a Bolívia e o Peru, que herdaram uma parte substancial do velho Império Inca. Apesar da colonização e das campanhas de evangelização, as crenças antigas e as tradições não desapareceram. A princípio foram mantidas em segredo, finalmente, às claras. Solteira! Estes povos da América recordam com orgulho o seu passado glorioso e prosseguem uma longa história que é apenas sua. Tradução e locução: Dialetos.